Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 23º encontro online. Antes, então, da gente iniciar essa programação da tarde, quero passar dois recados. O primeiro é que o certificado do nosso encontro online vai estar na partir de segunda-feira no nosso portal, é só acessar ali cursos e eventos e imprimir o seu certificado. E um outro recado bem importante para a gente é que vocês participem, então, da avaliação, tá? No final desse nosso encontro, na nossa live, vai aparecer um botãozinho de continuar, quando acabar a transmissão. Vocês cliquem ali e podem participar da nossa avaliação. É super importante para a gente que vamos pensar, então, os eventos de 2021, esse feedback de vocês, tá certo? Agora, então, para darmos início à nossa programação, convido, então, o nosso presidente, professor Bruno Eisrich, para dar as boas-vindas. Boa tarde, Lu. Boa tarde a todos. Nós temos hoje mais de 500 escolas reunidas nos assistindo, mais de 500 inscritos, né? Nós achávamos que nós tínhamos já encerrado os eventos esse ano, mas o Conselho Estadual de Educação, né, emitiu ontem uma nova legislação que ela é bastante importante para a escola privada gaúcha. Então, nesse sentido, nós conseguimos, em um tempo recorde, né, praticamente, organizar mais um evento. Eu quero agradecer muito já a presença do conselheiro Hilário, do conselheiro Rubem e do conselheiro Dalpias, que estarão conosco hoje à tarde, porque essa é a nossa função enquanto Cinep, né, poder levar a informação o mais rápido possível e da maneira mais clara possível para o nosso associado. Então, nós vamos já nesse apagar de luzes de ano letivo, obviamente, é importante que seja parabenizada a Escola Particular Gaúcha, que conseguiu entregar para as famílias aquilo que foi contratado, né? Foi um ano que nós tínhamos aquela expectativa toda das nossas aulas, tivemos que passar por um ensino remoto emergencial, depois chegamos a um ensino remoto mais organizado, e aí começou aquela questão de abre ou não abre a escola, e o Cinep sempre respeitando aquelas escolas que achavam que não havia necessidade da abertura, trabalhou para que as aulas presenciais pudessem voltar. Acho que foi uma experiência bastante importante, acima de tudo, para que nós pudéssemos mostrar a qualidade do trabalho que nós realizamos. E para realizar um trabalho de qualidade, é sempre importante que nós estejamos em dia, né, com aquilo que é a normatização emitida não só pelo Conselho Nacional de Educação, mas também pelo Conselho Estadual de Educação. Então, em função disso que nós propusemos esse evento, né, no apagar das luzes, né, o nosso 23º encontro, um encontro bastante importante. Não sei se teremos mais algum esse ano ainda, mas eu vou aproveitar, obviamente, já para desejar um Feliz Natal, um excelente 2021 para todos nós. E o Cinep, ele fez um vídeo, né, para poder mostrar para os seus associados, que é mais ou menos um resumo do que foi o ano de 2020. E ele retrata bem como a escola particular gaúcha se comportou e, digamos assim, não podemos deixar de dizer que foi um ano de grandes aprendizagens para nós, né? Aprendemos mais, aprendemos a fazer coisas que não sabíamos, e isso mostra cada vez mais a nossa força. E eu não vou cansar de repetir duas questões muito importantes. A primeira delas é que a defesa do Cinep é uma defesa intransigente na defesa da livre iniciativa na educação, e também que o Cinep ele vai ser do tamanho que as nossas escolas, que as nossas instituições de ensino superior fizerem ele ser. Então, é muito importante a participação dos nossos associados, e por isso esse é um evento fechado, somente para os associados do Cinep. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos vocês, mais de 500 inscritos de todos os cantos do nosso estado, e o Cinep se organiza para poder fazer eventos virtuais. Então, nada melhor do que, de minha parte, pelo menos antes de nós começarmos propriamente a discussão sobre essa nova legislação, que a gente possa assistir esse vídeo que conta para nós o que foi um pouco do ano de 2020. Muito obrigado, um excelente trabalho a todos e uma boa tarde.
Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. WHO has been assessing this outbreak and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Que ano, né, pessoal? Então, assim, para encerrar os nossos eventos online deste ano, no encontro de hoje, nós vamos falar sobre o parecer do CED 004-2020, o professor Bruno já comentou sobre isso, e também sobre o encerramento do ano letivo de 2020 e encaminhamentos para 2021. O parecer 004-2020 do CED já está no nosso portal, tá bem? Vocês devem ter recebido, né, um monte de material que encaminhamos hoje, meio-dia, mas o parecer não estava junto, o 004. Então, vocês podem acessar o portal do Cinep, em serviços, lá em cima, documentos, e já está ali na página inicial o documento 004. Estes assuntos, então, vão ser apresentados pelos nossos conselheiros, que já estão aqui com a gente, o professor Hilário Bassotto, o professor Oswaldo Dalpiaz e o professor Ruben Goldmeyer. No final da apresentação, a gente vai abrir um espaço para as perguntas, tá? Então, vocês podem utilizar a função Q&A, que está na barra inferior aí da plataforma Zoom. Vocês podem acessar ali, clica ali, manda as perguntas para a gente, que no final, então, da apresentação dos conselheiros, nós vamos ter, então, a professora Naime com a gente, mediando as perguntas. Certo? Agradeço desde já aos nossos conselheiros por estarem aqui com a gente, e eu passo a palavra, então, para o professor Hilário. Primeiramente, vendo o vídeo, emociona a gente, porque nos reportamos a tantas pessoas que partiram do nosso meio para uma outra dimensão. Boa tarde a todos, nosso presidente Bruno Aezirich, colegas conselheiros do CIED, Ruben Oswaldo Dalpiaz, nossa coordenadora pedagógica, que também está nos acompanhando ali, assessoria jurídica, a doutora Josi, e a minha saudação especial a todos os associados que nos prestigiam.
Estamos nos últimos dias de um ano civil, onde vivenciamos situações inusitadas, não previstas. Um ano que tivemos que gerenciar nossas instituições com um olhar voltado para as normatizações, que a todo momento éramos surpreendidos, e um outro olhar para dar conta do nosso planejamento curricular. O Conselho Estadual de Educação foi protagonista no sentido de orientar o sistema. Claro, com o apoio do SINEP, conforme os diferentes cenários que se redesenhavam. De forma bem sucinta, eu quero retomar algumas normatizações e, para isso, eu quero dividir em 3 cenários. O primeiro foi quando as escolas decidiram parar em meados de março. O Conselho imediatamente aprovou o parecer 01 de 18 de março, admitindo as atividades domiciliares. Isso aqui não tendo nenhuma referência em legislação nacional. Uma iniciativa e uma ousadia do próprio Conselho para dar conta desse momento. Aqui eu saliento que as instituições tiveram que elaborar um plano de ação e que o SINEP detalhou como devia ser feito, atendendo o novo fazer pedagógico. O segundo cenário, entre junho e julho, onde houve a perspectiva de retomada da presencialidade no todo ou em parte, atendendo os protocolos da saúde. Nesse contexto, o Conselho exarou o parecer 02, que motivou uma live feita aos senhores associados, a fim de orientar a possibilidade de aulas presenciais e remotas simultaneamente. Aqui também exigimos que fosse elaborado outro plano, chamado Plano Pedagógico Complementar, e que também foi orientado de como fazer pelo SINEP. Resumidamente, quem não voltou deve cumprir o seu plano de ação e quem retornou no todo ou em parte, o cumprimento do plano de ação complementar. Digo isso porque é importante para o parecer que hoje está para ser apresentado. O terceiro cenário, ele aflorou em novembro, dezembro, diante da preocupação de conclusão do ano letivo, no cumprimento do calendário 2020, da integralização da carga horária e a reorganização curricular para 2021. Instado o Conselho Estadual por vários questionamentos, o Conselho buscou inspiração na legislação do Conselho Nacional para a elaboração do parecer 4, aprovado ontem no pleno do Conselho, objetivo da nossa live, hoje. Eu quero destacar aqui, no meio de tantas legislações que estão contidas na parte introdutória do parecer, que depois vocês poderão tomar conhecimento, a Lei 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabeleceu normas a serem adotadas durante o estado de calamidade, bem como o parecer 19, aprovado agora, dia 8 de dezembro, que reexaminou o parecer 15 de 6 de outubro, que tratou das diretrizes para a implementação dos dispositivos da Lei 14.040,
bem como também a Resolução 02, de 10 de dezembro de 2020. Como vocês veem, uma legislação aqui praticamente na conclusão do ano letivo. E o Conselho poderia ter dado as orientações bem mais antes, todavia ficou no aguardo da manifestação do Conselho Nacional da Educação, que imediatamente um grupo de conselheiros designados por portaria passou a trabalhar intensamente para que pudesse hoje apresentar aos senhores. Eu convido agora o colega conselheiro Oswaldo Dalpiaz, que fará a apresentação do parecer 4, aprovado ontem pelo Conselho Estadual de Educação, por unanimidade dos conselheiros. Contigo, Oswaldo Dalpiaz. Então, muito obrigado, professor Hilário. Saúdo a todos os que estão presentes nesta live e dizer da alegria de poder entrar em contato, transmitindo as últimas orientações do Conselho Estadual. Durante a apresentação, eu vou citar várias vezes algumas referências. A primeira, uma delas, é o Plano de Ação Pedagógico, que o Hilário terminou de falar, e Plano de Ação Complementar. Este vocabulário já é conhecido de todos, não tem problema nenhum. Uma outra expressão que eu vou utilizar é sistemas de ensino. O documento 004 e todos os documentos do Conselho, quase todos, eles fazem referência sempre ao sistema de ensino. Mas é bom entender essa expressão, porque o sistema de ensino, ele compreende todas as escolas estaduais, 72 ou 74 municípios do estado, e compreende também todas as escolas particulares. Então, quando se estuda, quando se elabora um parecer, uma resolução, o grande guarda-chuva é o sistema de ensino. E, por isso, há uma certa diversidade de interpretações, porque se o documento fosse só para as escolas particulares, o documento teria uma dimensão um pouco diferenciada do que um documento como este 004. Durante a apresentação, eu vou apontar diversas coisas onde a gente pode enxergar isto. Tá bem? Também dizer sobre o 004 o seguinte: ele está no site do Cinep, porém, nos próximos dias deverá haver a publicação oficial, porque o documento foi aprovado, mas ele não foi revisado ainda, então, questão de concordância, de estrutura do documento, estrutura física, isso vai passar pela assessoria do Conselho, então, somente depois é que vai ser publicado. Mas o conteúdo do documento não será modificado. Somente isto. Pode ficar tranquilos. Então, vamos à apresentação. Pode passar, Eduardo. Por que o parecer? No dia 17 e 18 de março, as escolas, entre aspas, ficaram em casa. E ficando em casa, a gente percebeu, a gente leu, a gente sentiu, viu, que os alunos ficaram um pouco, quase que... Disse, e agora, o que nós vamos fazer? E as escolas, de certa maneira, a mesma coisa. O que nós vamos fazer agora? Pois bem, o que aconteceu? Muitas escolas começaram as suas atividades remotas bem depois. Alguns alunos começaram a participar bem depois e havia necessidade de fazer uma certa regulamentação para isso. Por quê? Porque dentro da LDB existem
existe uma frase que é muito significativa para quem trabalha na educação: o direito à aprendizagem e à igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Como é que isso poderia ser, ou como é que isso poderia acontecer? Igualdade de condições e permanência na escola ao mesmo tempo para todos. Ficou muito difícil. Depois nós tivemos a excepcionalidade da realização das atividades domiciliares. E, por fim, a Lei 14.040 introduz uma expressão que não era tão comum, pelo menos na sua formatação, no seu escrito, Continuum Curricular. Então, em razão disso, o Conselho resolveu, então, emitir o 004. Quais são as principais coisas, os principais conteúdos do 004? Eduardo? Sobre o calendário escolar. Primeira coisa, vamos direto assim às coisas bem práticas. O que nós vamos dizer hoje não tem nada de novidade, pelo menos na maioria das coisas. Há uma outra novidade, mas a maioria todo mundo já sabe. O que nós queremos é confirmar e firmar certas posições. Em relação à educação infantil, as escolas ficaram dispensadas do cumprimento dos 200 dias letivos e das 800 horas. Com parêntese, esse arquivo vai ficar depois no site também do Cinep. Não precisa tomar nota de nada. Educação básica. Na educação básica, as escolas ficaram dispensadas do cumprimento dos 200 dias letivos, mas não das 800 horas. E na educação profissional, na articulação do ensino médio com os cursos profissionalizantes e curso normal, ou seja, quando os cursos profissionalizantes estão junto com o ensino médio, há que respeitar a carga horária mínima anual e aquela definida para os respectivos cursos, tendo como fundamento o parecer 002 do Conselho Estadual. Então, para a escola que cumpriu estas exigências, ela pode encerrar o ano letivo de 2020 conforme o seu calendário ou conforme o plano de ação complementar. Não há problema nenhum em fechar o calendário letivo de 2020, se cumpridas estas exigências. Como é que acontece a carga mínima de 800 horas? Como é que ela pode ser feita? Então, ela pode ser feita pela reposição da carga horária de modo presencial ao final do período de emergência. Então, muitas escolas voltaram, outras não voltaram. Quem voltou, quem retornou, pode repor as aulas para formar a carga mínima de 800 horas com as aulas presenciais. Pelo cômputo da carga horária de atividades domiciliares. Agora, como foi realizado esse cômputo, compete à escola verificar. O importante é que haja um documento que diga que houve o cômputo de 800 horas. Isso é imprescindível. Também, pela terceira modalidade, pelo cômputo da carga horária de atividades domiciliares, mediadas ou não por tecnologias, realizadas de modos concomitantes, que foi também muito trabalhado aqui pelo Cinep nas lives, quando se orientou os planos de ação pedagógica complementar. Então, são as três formas. Vamos em frente? Um dos títulos do documento é a reorganização do calendário escolar para integralização da carga horária. Esta expressão, ela quer dizer o seguinte: como é que a escola vai integralizar a carga horária? Porque a carga horária ela tem que ser cumprida. Onde é que a escola vai buscar esta carga horária?
né? Então, isso é muito, muito importante. Por que isto? Porque se nós olharmos na educação básica e olharmos a BNCC, o Referencial Curricular Gaúcho, e o documento orientador do território, nos dizem que há necessidade de o aluno desenvolver determinadas habilidades e competências. Porém, em razão da excepcionalidade, o documento do Conselho não faz mais referência às habilidades e competências da BNCC, mas faz referência às chamadas aprendizagens essenciais. O que a escola deve buscar são as aprendizagens essenciais, que elas estão previstas no plano de ação pedagógica ou no plano de ação pedagógica complementar. Esta é a essência do que deve existir dentro da carga horária das 800 horas. Não se trata de cumprir tudo aquilo que tinha sido previsto antes da pandemia. Se trata de cumprir o que se estabeleceu no plano de ação pedagógica, que trata das aprendizagens essenciais. E na educação técnica e profissional técnica, de nível médio, curso normal, há o processo educativo, onde se lê isto nos planos de curso e nos planos de estudo. Então, isso também, isso foi feito pelas escolas. Foi feito. Às vezes, isso não está documentado. Então, a gente tem que ficar muito bem atento sobre essa documentação. Próximo. Um dos direitos que está na LDB é o chamado direito à aprendizagem. Então, vou explicar um pouco esse conceito. Diante das desigualdades de aprendizagem ocorridas, inclusive no cumprimento das 800 horas, a escola poderá supri-las no ano subsequente. Então, assim, eu falei no slide anterior das aprendizagens essenciais. Mas nós sabemos que, mesmo dentro das aprendizagens essenciais, sempre há uma defasagem entre os alunos. Como é que a escola vai suprir essa defasagem? Ora, não há nenhuma escola particular que eu conheça que no mês de fevereiro, março, ou seja, no início do ano letivo, não faça com seus alunos um certo nivelamento. Pega-se o primeiro ano do ensino médio, tanto o professor de português, de química, de física, o que faz inicialmente? Coloca as bases para poder depois enfrentar o primeiro ano, o segundo e o terceiro do ensino médio. Ora, no documento emitido pelo Conselho Nacional de Educação, fala-se em contínuo curricular, que trouxe muita confusão. No documento que nós elaboramos, o grupo ligado ao Cinep, de certa maneira, provocou a inclusão de uma letra B, onde se diz: criando estratégias para suprir possíveis lacunas de aprendizagem dos estudantes na continuidade da trajetória escolar, sem adoção do contínuo curricular. Quem é que vai adotar o contínuo curricular? Aquelas escolas que não terminaram o ano letivo e que querem continuar o ano letivo em 2021. As nossas escolas que fecharam o ano letivo, ou que irão fechar em 2020, porque desenvolveram as aprendizagens essenciais, não necessitam utilizar o contínuo. Mas, em termos de aprendizagem, de termos alunos mais qualificados, eu acho que a escola poderia elaborar um plano com estratégias para desenvolver ou reforçar aquelas aprendizagens essenciais que não foram feitas no ano anterior, ou seja, em 2020.
Isso também não é novidade, a maioria das escolas já faz isso no ano seguinte. Então, não tem nada de novidade aqui. No final do slide aqui, aparece em amarelo o BNCC e o referencial curricular gaúcho, quando fala que aí existe expresso a necessidade do atendimento dos direitos e objetivos de aprendizagem, desenvolvimento de habilidades e competências. E no plano de ação pedagógica aparece as aprendizagens essenciais. As escolas hoje devem se fixar nas aprendizagens essenciais. Pode passar? Essa questão da aprovação e reprovação, eu vou colocar aqui a seguinte situação. Houve, de nossa parte, a preocupação de colocar algo claro. A escola que desenvolveu as suas habilidades, suas aprendizagens com os alunos, a escola que acompanhou os alunos, a escola que teve acesso a um aluno que estava faltando, assim por diante, se o aluno não respondeu às aprendizagens, ele poderá ser reprovado. Porém, a comissão e depois o plenário dos conselheiros preferiu modificar um pouco essa redação, né? O que efetivamente foi oferecido, realizado pelos estudantes, envidando todos os esforços para a continuidade da trajetória escolar e redução da reprovação e do abandono. Então, para dar a continuidade da trajetória escolar, reduzindo a reprovação e abandono, não significa que a escola particular, que fez tudo aquilo que tinha que fazer, não possa reter o aluno. Se está documentado, se está avisado, se está claro no plano de ação pedagógica, pode reter o aluno. A gente sabe que a escola é muito prudente, é muito sensível, considera bastante. Para reprovar o aluno, tem que acontecer uma coisa muito séria, né? Mas há alguns alunos que necessitam ser retidos. Desde que esteja tudo comprovado, não há problema nenhum que possa impedir a retenção do aluno. Tá? Só que assim, nenhuma escola hoje, em 2020, poderá reprovar por frequência. Poderá apenas reprovar por participação. Então, a escola tem os seus critérios para realizar a sua participação. Por outro lado, na educação infantil, não há qualquer possibilidade de retenção nesta etapa. Não se pensa. Mesmo para aqueles pais que dizem assim, eu quero que meu filho repita o ano. Não pode, não se discute. Quem tem que dizer isso é a escola e não os pais. E a escola ela vai observar o que a legislação diz, que a passagem na educação infantil é por idade. Né? Por idade. Então, não há possibilidade nenhuma de retenção na educação infantil. Outro slide. Em relação às transferências, eu vou começar este assunto e depois eu vou pedir para que o professor Rubem possa complementar as minhas explicações. Bom, por que nós vamos tratar deste assunto? Porque vamos ver aqui uma escola aqui, vou pegar aqui de Canoas, São Leopoldo, termina o ano escolar dia 23 de dezembro. O aluno que estava no 6º ano passou para o 7º ano. E este aluno vai morar no interior Santa Maria. Ele vai levar a sua transferência dizendo que foi aprovado do 6º para o 7º ano. Terminou. A escola que vai receber lá em Santa Maria, ele não poderá questionar essa transferência, porque já está aí. Passou do 6º para o 7º ano. Porém, vejam que aparece embaixo desse slide
nos casos de transferência escolar do ano série em curso. O que é isto? Há muitos municípios que vão estender o ano letivo até abril ou maio, mas vou pegar até abril. Março, abril é certo. O aluno está matriculado no 6º ano de uma escola A, municipal. E este aluno quer vir para uma escola particular. Em que ano série ele vai ser matriculado? Se lá ele está matriculado no 6º ano, vai terminar o 6º ano em março, e a escola aqui em Porto Alegre começou o 6º ano em fevereiro. E o aluno lá, ele não terminou o ano. E aqui, sim. Como é que fica isto? Professor Rubens, o senhor pode falar? Bom, mas vamos assim. Após a minha apresentação, o professor Rubens vai explicar isso mais detalhadamente, porque ele vai falar também sobre a questão da avaliação diagnóstica, a classificação e reclassificação. Ele vai dar um panorama geral sobre isso. Próximo slide. Agora, uma coisa assim, muito importante, registros da continuidade de trajetória da aprendizagem. Então, veja aqui, registros da continuidade de trajetória da aprendizagem. Essa trajetória do aluno, como é que vai ser registrada? Então, nesse momento, deve-se observar assim, que a escola procure fazer uma avaliação formativa, diagnóstica do processo de aprendizagem, em todos os níveis, etapas e formas. Isso as escolas fazem, já fizeram. Né? Aquilo que eu estava dizendo antes a respeito do sistema de ensino. Todo mundo sabe que a organização, a gestão de uma escola particular é diferente de uma escola pública. A preocupação da escola particular é exatamente esta: fazer avaliação, fazer diagnóstico, ver o processo de aprendizagem, acompanhar todos os níveis, acompanhar os alunos e tal. Agora, tem que cuidar que isso deve estar registrado. Né? Utilização desses resultados para orientar programas de recuperação da aprendizagem. Não tem novidade. Qual é a escola que não fez isto? Realização de atividades para a recuperação das aprendizagens presenciais e não presenciais. Muitíssimas escolas fizeram isso porque acharam necessidade. Ou talvez até irão fazer isso mais tarde, depois do retorno para o ano escolar de 21. E, olha aí, definição de critérios de avaliação para a continuidade escolar. Isso também deve estar escrito no plano de ação pedagógica. Ou seja, os critérios que a escola adotou antes de começar o ano escolar de 2020, não, em princípio, alguns deles até poderão ser, mas esses critérios deverão sofrer alguma alteração, porque uma coisa é você desenvolver as atividades presencialmente, outra coisa é você desenvolver as atividades de modo remoto, né? De modo não presencial. É claro que os critérios de avaliação serão outros. É claro que a trajetória de aprendizagem desse aluno é outra. Por isso, tem que estar muito bem escritos, muito bem articulados e desenhados no seu plano de ação pedagógica. Pode passar o slide? Bom, muitíssimas escolas voltaram às atividades presenciais. E a gente sabe que nenhuma escola voltou fugindo dos protocolos orientativos das autoridades sanitárias. Nenhuma escola. Quando a escola voltou, voltou porque estava segura do que estava fazendo. Nós não tivemos no Cinep nenhuma queixa, nenhuma reclamação de pais porque o retorno não estava sendo bem feito. Pelo contrário,
nós recebíamos no Cinep muitos elogios. Agora, no momento em que esses alunos voltaram para as atividades presenciais, toda a escola se preparou muito bem, não só na questão de referência à questão da saúde, mas também na questão pedagógica. Só que, assim, como nós estamos falando de um sistema, o Conselho acaba usando certas expressões que parecem ser muito fortes. O Conselho reitera. Nós, da nossa comissão, queríamos que fosse utilizada a expressão recomenda, mas o Conselho achou que esta expressão devia permanecer. Bom, então agora vamos interpretá-la. Toda a escola, ao receber os alunos, acabou fazendo alguma avaliação formativa e diagnóstica de cada estudante. Ou se ele não fez agora, se a escola não fez agora, quando retornarem em fevereiro, março, certamente a escola vai fazer. Certamente vai fazer. Está escrito no plano, se vai fazer. Não tem problema nenhum. Para nós, do Cinep, das escolas que acompanham a orientação do Cinep, isto não é novidade nem preocupação para ninguém, porque a escola normalmente faz. Observar os critérios e mecanismos da avaliação diagnóstica, definidas pelo plano. Garantir o registro da situação dos estudantes ao final do ano letivo de 2020. E observar atentamente os critérios de promoção dos 5º e 9º ano do ensino fundamental e do 3º ou 4º ano do ensino médio. Bom, algumas escolas certamente ficarão assim com grandes preocupações diante do aproveitamento de alunos, principalmente dos 9º anos e do ensino médio, esses que vão se formar. A escola tem que estar muito bem documentada, muito bem fundamentada, para reter um aluno neste momento, nesta sua trajetória. Poderá fazê-lo? Até poderá fazê-lo. Mas muito cuidado, que esteja tudo bem documentado, fundamentado, para dar tranquilidade à escola, aos professores e também, diríamos assim, ao próprio Conselho, porque algumas dessas questões poderão cair lá e o Conselho irá buscar essa documentação junto à escola para fundamentar a orientação que irá dar depois. Mas eu acredito que todas as escolas fazem isso com muita atenção, com muita prudência, com muito cuidado, que é uma atitude que normalmente temos nas nossas escolas. Pode passar. Sobre o regimento escolar. Este Conselho reafirma a impossibilidade de alteração do regimento escolar. Ou seja, tudo aquilo que foi desenvolvido em 2020, tudo aquilo que foi de modo diferente do que está previsto no regimento escolar, ele poderá ser feito se ele tiver sido assinalado no plano de ação pedagógica. Por exemplo, no regimento escolar, há critérios para aprovação e reprovação. Porém, no plano de ação pedagógica, eu posso escrever alguma coisa diferente, porque nós estamos num ano de exceção. Quando terminar o ano de exceção, aquelas alterações não poderão mais servir. Por quê? Porque o regimento diz outra coisa. Agora, em 2020 e talvez em 2021, o grande guarda-chuva que protege a escola em relação à maneira de como ela vai fazer são os planos de ação pedagógica, complementar e aquele plano que vai ser elaborado para 2021. Pode mudar?
Uma das queixas que nós recebemos no Cinep e também no Conselho foi a falta de comunicação das escolas ou das direções das escolas com a comunidade escolar, com os pais e as crianças. Nós sabemos que a maioria das escolas tem um serviço de comunicação muito bom, se comunica muito bem, comunica as decisões tomadas, ou comunicou em relação à situação da saúde e em relação à gestão pedagógica. Sabemos. Mas, se alguma escola falhou nisso, deverá repensar. Repensar porque a comunicação é um fator determinante para o bem-estar nas relações da instituição e da comunidade escolar, né? E que essas comunicações elas sejam, de fato, feitas por pessoas capazes, como as escolas particulares fazem de modo geral. Sua equipe diretiva, sua equipe pedagógica, toda a equipe de apoio à gestão escolar e à gestão administrativa. Então, quando existe isto, não há problema nenhum. Nós recebemos algumas observações em relação a isso, mas também recebemos inúmeros elogios pela maneira como a escola soube entrar em contato com os pais, com os professores, com os alunos neste período. Próximo item. Agora, o planejamento para 2021. Bom, nós esperávamos que o parecer do Conselho Nacional número 19, que é, de certa maneira, a base também do documento 004, esse que nós estamos falando agora, explicando, traria um indicativo de que, enquanto permanecesse esta situação de calamidade, o ano de 2021 poderia ser uma continuidade de 2020. Mas isto não apareceu expressamente. Aparece, assim, no seu contexto. Mas o que a gente sabe é que dificilmente a vacina chegará em tempo e que o ano de 2021, pelo menos o seu primeiro semestre, será igual ao de 2020. Mas como a escola elaborou um plano complementar, pedagógico complementar, para terminar o ano de 2020, ele, fundamentado nesse plano e fundamentado no plano de ação pedagógica, deverá depois elaborar um outro plano para 2021. O que a escola deverá ficar atenta, ou em que a escola deverá ficar atenta ao elaborar este plano de ação pedagógica para 2021? Ter como ponto de partida para a sua organização o plano de ação pedagógica e o plano de ação pedagógica complementar, uma vez que ali estão contidos aquilo que foi planejado, aquilo que foi realizado e o que foi avaliado em 2020. Sobre o que foi planejado, realizado e avaliado, sobre isto é que deve se fundamentar o próximo plano de ação pedagógica para 2021. Nesse documento também este documento também deverá prever ações ou programas de acolhimento para todos os segmentos da comunidade escolar. De certa maneira, repetindo todas aquelas ações que foram feitas quando houve o retorno às atividades presenciais. Só que agora, em 2021, certamente o número de alunos será maior, porque também acreditamos que as restrições sejam menores. Número 3, realizar o processo de avaliação diagnóstica ou formativa para a definição de ações de recuperação de aprendizagens. Acho que isso é muito importante, né? A escola, de certa maneira, em 2020, não conseguiu desenvolver todas as habilidades, competências, todas aquelas
aqueles objetos de aprendizagem que tinha sido programado. Alguma coisa ficou para trás. Então, o que a escola tem que fazer? Fazer uma avaliação, verificar o que ficou para trás e fazer um plano de recuperação de aprendizagem. Aquilo que eu disse a vocês antes, que a maioria das escolas normalmente faz alguma ação nesse sentido. Em 2021, seria apenas fortalecer ou ampliar isso que a escola normalmente faz. Número 4 é proporcionar formação continuada geral específica para os professores. Uma preocupação que sempre está no horizonte de qualquer diretor e qualquer gestão pedagógica das escolas. A formação continuada dos professores. A formação debaixo dos aspectos socioemocionais, dos aspectos metodológicos, didáticos, questão de formação sobre as novas tecnologias, a variedade, novos formatos, né, novos cenários, essa formação que está sempre no horizonte das escolas, né? Aqui, novamente, manter um canal de comunicação com a comunidade escolar, principalmente orientando os pais, as famílias, os alunos, os professores, os funcionários, os técnicos, todos da escola, os terceirizados, em relação à saúde e em relação à questão pedagógica. Ou seja, que os pais saibam como serão feitas as aulas, que os pais saibam quem deve retornar e quem não deve retornar, quando retornar, o que fazer no retorno, o que a escola vai fazer no retorno, que isto seja tudo muito bem clarificado, que isso dá segurança à escola, dá segurança à família. Um outro item, estabelecer o seu calendário com autonomia. O SINEP sempre defendeu esta autonomia para a escola. O estabelecer o calendário é de competência da escola, observando-se aquelas normas gerais próprias do sistema, né, que não tem dúvidas em relação a isso. E, claro, dentro do planejamento, deverá observar e ficar atento em relação à continuidade ou não dessa calamidade pública. E as escolas realmente ficaram muito atentas nesse ano, lutaram pelo retorno. Algumas escolas, ou muitíssimas escolas, conseguiram. Em outras escolas, não conseguiram o retorno. Então, a gente sabe que existem orientações de ordem federal, orientações de ordem estadual e, às vezes, muito mais severas de orientação de ordem municipal. Às vezes, os prefeitos é que não querem. E como mexer com esses prefeitos para que eles se abra a possibilidade de as escolas voltarem? Bom, ainda bem que terminou o processo de eleições, nós temos outros prefeitos, nós temos talvez outros secretários de educação, que talvez tenham uma sensibilidade maior e melhor em relação à necessidade, à urgência desses alunos voltarem para as escolas. Né? Como a gente insistiu muitíssimas vezes, né? O lugar do aluno é na escola. Nós vamos lutar para isso e que o nosso plano de 2021 contemple isto muito bem. Bom, de minha parte, eu fiz essas apresentações, né? Eu agora vou pedir para que o professor Rubem também faça algumas considerações, principalmente em relação ao registro e à questão das transferências. Né, professor Rubem? Por favor, com a palavra, e já agradeço. Boa tarde a todos. Saudando o nosso presidente Bruno, eu saúdo em si a todos que estão conosco. Eu inicio dizendo que os que me antecederam, o Hilário e o Dalpiaz, disseram tudo. Me deixaram uma dificuldade aí, porque eu não sei mais o que dizer. De qualquer forma, não é isso que importa.
ouvindo novamente esse vídeo do Cinep, aí a gente reflete sobre o ano que nós passamos, vivemos. Obviamente que ninguém de nós imaginava que, na última semana de dezembro, nós no Cinep, 500 gestores ou diretores ou representantes de escola, estaríamos numa reunião virtual para falar como é que se encerra o ano letivo. Percebemos que a gente tem muito ainda a aprender em planejamento de um ano escolar. Desculpem a brincadeira. Os colegas conselheiros que me antecederam já falaram. Vejam, a gente lá partiu do parecer 1, mesmo que não estava escrito, mas nós imaginávamos, pois estamos em março, então, início de maio, nós vamos estar voltando todo mundo. Descobrimos que não era assim. Aí tivemos que elaborar, meio na correria, como conselheiros, o parecer 2. Lá também não tinha escrito nada estava escrito nesse sentido, mas na cabeça nossa, e eu ouço isso de muitos, estava assim, olha, acho que setembro, mais tardar outubro, estaremos de volta. Bom, já foi feita a narrativa aqui há pouco. Esse parecer 4 agora nos tenta ajudar e amparar como vamos encerrar esse ano letivo. E nós, do Conselho, como bem dito pelo Dalpiaz, tivemos que falar para escolas em situações muito distintas. De uma forma geral, com pouquíssimas exceções, as escolas privadas de nosso estado estão assim mais ou menos no mesmo estágio. Agora vejam que hoje já a gente não se arrisca mais a dizer, olha, para o início do novo ano vai estar tudo resolvido. O Dalpiaz já lançou o sonho dele que a gente, segundo semestre, possa retornar para a normalidade, mas, enfim, cá estamos, né? No parecer 4 agora, eu acho que o essencial, de fato, já foi colocado. Eu vou fazer 2, 3 assim, destaques, e eu acho que depois é momento de nós ouvirmos eventuais perguntas que acontecem, que alguns vão trazer. Alguns destaques. E vocês vão perceber que nada é novo. Aliás, vocês também perceberam que tanto o colega Hilário quanto o Oswaldo e também eu, nós não estamos preocupados em querer fazer aqui a leitura do parecer 4. São 4 folhas, cada um vai com tempo, fazer uma leitura com colegas e vão se aprofundar sobre isso. Eu destaco assim um aspecto, e eu sei que essa é uma demanda que traz certas dificuldades. Vocês percebem que lá na folha 4, pelo menos na versão que eu tenho, ao final do tópico 2.1, se chama a atenção aquele aspecto que o Dalpiaz também trouxe. Não é permitida a retenção na educação infantil. Isso, e aí vem outra legislação, e não é o parecer 4 que fala disso, é estendido, eu quero chamar a atenção disso, ao bloco pedagógico. Então, nós estamos falando que não há possibilidade de retenção educação infantil, nem primeiro, segundo ano, pelo menos isso. Eu sei, colegas e pessoas que eu conheço já me abordaram e disseram, professor,
mas eu recebi a visita, nós recebemos a visita de uma família. Aí, aqueles adendos, a mãe é professora também, inclusive em universidade, em faculdade de formação, e a família entende que a criança, dada essa situação do ano, deve repetir. Eu sei que essa é uma situação de muita complexidade para as direções. É justamente no ano em que, há pouco o Dalpiaz também aprofundou isso, neste ano que nós tanto chamamos a família para o nosso lado, nesse ano em que nós tanto dissemos que a família precisa ser nossa parceira, neste ano que nós tanto nos preocupamos em descobrir formatos de motivação para as crianças, nós vamos ter que chegar aos pais e dizer para eles, olha, quem decide aprovação ou reprovação é a escola, não é a família. Então, esse é um assunto que, obviamente, a gente vai recomendar, sim, e eu tenho certeza absoluta que esses 500 gestores que estão aí conosco saberão fazer isso com muita tranquilidade, obviamente com algumas dificuldades, mas também com muita competência. Eu destaco um segundo aspecto que já apareceu aí também, já falamos dele, é essa questão que teremos pela frente agora no final do ano, do nosso ano letivo, ou especialmente no início do próximo ano. Toda essa questão de receber alunos que vêm de um grupo de escolas diferentes, receber alunos que vêm, inclusive, de outros estados, receber alunos que talvez até vêm do exterior. Talvez mais do que nunca, nós vamos ter que reestudar aqueles institutos previstos na LDB, que estão também nas normas do governo, quando se fala em classificação, reclassificação, aproveitamento de estudos, adaptação de estudos, enfim. Em resumo desta situação muito bem descrita pelo colega Dalpiaz, o que é que a gente pode dizer ali? Cada caso vai ser um caso, né? Vejam que nós não vamos, também desses alunos que nós vamos receber em cada uma das nossas escolas, nós não vamos ter padrões. Nós só vamos ter padrões quando a gente receber casualmente, talvez, um grupo de 3, 4 crianças, 3, 4 estudantes, que vêm de uma escola privada, quem sabe da mesma rede da qual nós somos, aí talvez nós vamos estar próximos de um padrão. No mais, eu me arrisco a dizer, cada caso vai ser um caso. E essa situação, retoma o que o Dalpiaz disse, está, na minha opinião, bem descrito, bem explicado no final do tópico 2.2. Recomendo uma leitura calma, uma retomada disto. As transferências que nós vamos ter que expedir. Nós estamos dizendo, e talvez aqui agora já sendo um pouco prático, eu recomendo que cada transferência que saia com aquela formalidade, sim, mas saia também conforme recomendado no parecer 4, com uma descrição,
um parecer descritivo do conjunto de habilidades e competências trabalhadas, atingidas, e, por que não, também um relato daquilo que não foi possível realizar. Eu recomendo quem ainda, e o nosso plano de ação pedagógica complementar está aberta. Eu sei, muitas escolas optaram, eu achei que foi uma boa opção. Não estamos querendo dizer que isso deve ser um padrão, que essa é a saída. Uma grande parte de escolas, no final do ano, vai simplesmente comunicar aos alunos aprovado, não aprovado. Tá? Óbvio que nós não estamos aqui querendo dizer que as escolas mudem os procedimentos inicialmente planejados, mas eu acho que as explicações estão aí, e como o Dalpiaz disse, nós insistimos muito e o Conselho aposta muito na autonomia de cada uma das escolas, no sentido de estar ao lado do aluno, de estar ao lado da criança, de estar ao lado da família. Tá? Acho que esse é um aspecto assim imprescindível. Nós vamos ter, eu tenho certeza disso, no início do ano que vem. O próprio Cinep já cogitou isso, a equipe pedagógica, a própria diretoria, eventualmente um evento em que nós vamos ter que falar, eventualmente, desses institutos todos que eu referi há pouquinho, né? E que a gente até usava muito pouco na escola. Por quê? Porque a gente estava dentro de padrões. E talvez entre nós, num outro momento, num outro dia, vamos ter que falar, bom, como encaminhar determinadas situações. Chamo a atenção, assim, como talvez o último destaque, que eu quero deixar destacado, essa questão. Esse plano de ação pedagógica complementar, ou o último plano, ele precisa ser fechado agora, quando se encerra o ano letivo. Ele precisa ser aprovado pela instância máxima, ou diretamente pela mantenedora, ou pelo conselho escolar, se o conselho escolar tem a devida autonomia para fazer isso, né? Importante, como último recado assim disto, no fechamento desse plano de ação pedagógica complementar do ano, é importante ficar registrado muito claramente aquilo que foi planejado, aquilo que foi realizado e aquilo que foi avaliado. Quando no evento lá, em julho, quando nós lançamos o Parecer 2, nós falávamos simbolicamente de uma expressão. Tá? Eu retomo esse simbolismo. Lá nós dizíamos, olha, quem sabe no final do ano, antes de reprovar um aluno, a gente precisa contar pausadamente de 1 até 10. Eu acho que isso não mudou nada, eu acho que o desafio é o mesmo. Agora, para deixar claro, Dalpiaz também já disse isso. Não está proibido reprovar. Há situações em que isso vai acontecer. Mas apela-se efetivamente a um uso assim muito equilibrado, muito pés no chão da autonomia de cada uma das escolas. E a escola privada gaúcha sempre soube, e eu tenho certeza, saberá fazer isso muito bem. Nesse aspecto também ainda do encerramento do ano, eu acho que é sempre ter muito presente, e vocês que vivem o dia a dia da escola sabem isso melhor do que, muito especialmente, qualquer um de nós. Ter presente toda a questão socioemocional da comunidade escolar, seja das crianças, dos jovens,
dos próprios colaboradores e, por que não dizer, das próprias famílias. E, infelizmente, já quando a gente começar a pensar em 2021, a gente vai ter que estar pensando no Plano de Ação Pedagógica 2021. O parecer 04, ele não dá uma ordem de como a gente vai ter que chamar esse plano, mas eu e nós, conselheiros aqui, os três que falamos, internamente começamos a falar no Plano de Ação Pedagógica 2021. Tomara que a gente chegue no final de 2021 não tendo que, de novo, estarmos nos preocupando como é que a gente tem que encerrar esse plano. Tomara que a gente tenha as condições plenas de, durante o ano, já podermos estar tomando, encaminhando procedimentos para fazer o fechamento. Prezados colegas conselheiros, presidente Bruno, de minha parte era isso, ficamos à disposição. Eu, com isso, retorno a Luciana, né, Luciana? Muito obrigada, professor. Então, acho que o professor Dalpiaz também, o professor Hilário, vão voltar aqui com a gente, para o nosso espaço de perguntas. Mas antes, deixa eu só reforçar algumas informações. O parecer 004 está no nosso portal do Cinep. Vocês podem acessar o portal do Cinep, serviços, que é o item lá em cima, depois documentos. O parecer já está lá para vocês fazerem o download. A apresentação que o professor Dalpiaz apresentou para a gente vai ser encaminhado também por e-mail para todos os inscritos, certo? O certificado estará disponível no nosso portal a partir de segunda-feira. E o vídeo, né, porque nosso encontro está sendo gravado, vai ser também compartilhado aos inscritos a partir da terça-feira. Nós precisamos de mais alguns dias para fazer a edição do vídeo, né? Então, terça-feira, vocês vão receber por e-mail essa gravação para que possam assistir novamente. Então, já agradeço que os nossos conselheiros que estão de volta e convido a professora Naime, que é a nossa assessora pedagógica, para, então, conduzir o nosso momento das perguntas, fazer a mediação das perguntas. Naime, seja bem-vinda. Oi, boa tarde. É uma alegria estar aqui com essa bancada tão especial e representando o nosso presidente Bruno nessa nobre missão de encaminhar perguntas para os nossos queridos guardiões lá no Conselho Estadual de Educação, depois de uma aula magna que a gente teve, né? Com explicações objetivas, claras, saudar os nossos presidentes, vice-presidentes aí, os nossos integrantes da diretoria, o setor jurídico, os nossos colegas que estão nos bastidores, a Claudete também, que está nos filtros das perguntas, né, a doutora Josi, também um beijo todo carinhoso para vocês. E dizer que esse ano, como o nosso presidente Bruno inicialmente colocou, né, no apagar praticamente das luzes de 2020, então nós temos mais uma normativa aí para nos amparar em algumas dúvidas que ainda nós temos no fechamento desse ano letivo, que para algumas escolas privadas ainda vai acontecer ali pelo dia 15 de janeiro, né? Então, assim, desde já, nós podemos colocar aqui que estão chegando muitos elogios para os nossos conselheiros pela didática, pela objetividade, pela clareza, né? Estão aparecendo vários elogios pela aula que a gente teve até agora. E dizer também que lá em março, quando nós começamos a pensar numa escola para a pandemia, eu lembro bem que a gente fez uma frase assim, né? Vamos pensar fora da caixa. Não sei se vocês lembram disso, mas nós até, né? Vamos como pensar fora da caixa se a gente tem normativas que nos conduzem para pensar na caixa. E realmente foi o que a gente viu aí com o protagonismo do nosso Conselho Estadual de Educação, com o protagonismo dos nossos 3 nobres conselheiros que
estão lá nos representando firmemente, trabalhando arduamente para defender o ensino privado com toda a garra. E aí a gente começou a ver que sim, era possível fazer uma escola para a pandemia. E aí a gente começou a ver uma nomenclatura aí de plano de ação pedagógica. E começamos a perceber que esse plano de ação pedagógica tomou corpo, tomou vida, e ele aderiu à proposta pedagógica e o regimento escolar dentro desse plano de ação pedagógica. E vocês viram aí que os nossos 3 conselheiros estão retomando a importância de encerrar esse plano de ação pedagógica ou o plano de ação pedagógica complementar para aquelas escolas que foram para a presencialidade e de pensar num plano de ação pedagógica para 2021. Então, dentro desse espírito, né, a gente vai conversar um pouco, fazer um bate-papo aqui com os nossos 3 conselheiros, dentro daquelas perguntas que estão chegando, e deixar o convite, né, aproveitem esse momento para tirar as dúvidas de vocês. E uma pergunta aí que eu vou passar, inclusive, para o professor Rubem, que já veio conversando a respeito desse assunto, é uma questão que chegou da diretora Marinice, que diz assim, professor Rubem, nosso nobre conselheiro: considerando que nenhum dos documentos legais, daí ela cita a Lei 14.040, a Resolução 02, o atual parecer 04, apresentam a possibilidade ou recomendação para aplicar a avaliação somativa ou classificatória, apresentando esses atos legais, podemos entender que não será coerente reter ou reprovar alunos. O senhor falou bastante a respeito disso, né? E também diz assim, num período adverso, onde não tivemos acompanhamento próximo dos alunos, vamos promover com o compromisso de recuperar, de retrabalhar com as estratégias aludidas no parecer 04? Quem sabe se o senhor pudesse retomar um pouquinho isso, né? Quando o senhor fala assim, vamos pensar, vamos contar até 10 em relação a essa reprovação do aluno. Quem sabe o senhor retoma um pouquinho esse tema. Ok, eu vou pedir também que os colegas depois nos ajudem aí. Colega diretora, eu acho que é uma pergunta que faz a gente refletir, sim. Eu acho que a senhora, no pressuposto, está correta, né? Acho que há extrema necessidade de muita reflexão. Agora, a gente ouve narrativas, e possivelmente a grande maioria das escolas tem essas situações, que existem alunos que não fizeram A nem B, muito menos A mais B. E aí as direções, os próprios professores perguntam, bom, o que é que vamos fazer? E aí, aliado a isso, ainda vem a própria família dizendo, olha, o nosso filho, estou usando uma linguagem simplista, a própria família vem, olha, o nosso filho não quer nada com nada, eu acho que ele tem que aprender e tem que repetir 1 ano. Então, eu acho, em todos os casos, assim, foi dita já essa expressão, todo cuidado é pouco. E eu diria para essa nobre diretora, né? Eu acho que é aquele momento de cada instituição usar a sua autonomia e efetivamente retomar aqueles princípios de educação nos quais acredita, né? E estar preocupado com essa criança, com esse jovem, com esse estudante que foi desafiado com esse ano atípico. Na verdade, acima de tudo, eu acho que nós, como escola, temos esse compromisso de continuarmos sendo parceiros dessa família, destas famílias. Agora, talvez haja, de fato, situações
onde fomos incapazes, onde nossos braços não puderam ir mais adiante. Por favor, Hilário e Oswaldo, me complementem se há alguma frase a dizer sobre isso. Se me permite, acredito que o Oswaldo e mesmo você deixou bem esclarecido essa autonomia da escola de fazer a avaliação. E em nenhum momento o Conselho diz deve aprovar ou reprovar. E em todas as legislações, se abstém porque entende que é de autonomia da escola. Quando o Oswaldo falava no direito à aprendizagem, ali realmente apareceu duas opções, que foi a sinalização do parecer 19 do Conselho Nacional, que vendo as dificuldades de muitos alunos de se apropriarem do que a escola oferecia e talvez ter que lograr uma reprovação, abriu aqui essas duas alternativas para esse contínuo, para as escolas podendo optar para isso, e a outra criando estratégias muito bem definidas pelo Oswaldo, que às vezes a gente vê várias aprendizagens não foram desenvolvidas. Mas em 2021, no turno inverso, ou talvez ao sábado, ou colocando alguns dias letivos a mais, é possível com determinados alunos fazer um trabalho diferenciado para dar melhores condições e recuperar aquelas aprendizagens, não só as essenciais, mas aquelas que ficaram fora da abrangência do seu planejamento inicial antes da própria pandemia. Então, talvez até uma adaptação, né, Hilário? É uma adaptação. Então, tanto o Conselho Nacional como o Conselho Estadual, nossas orientações, é deixar a porta aberta para que a escola veja a melhor maneira. A escola, ela está para aprovar, jamais ela está para reter, mas há casos que são necessários. Não basta a escola ter oferecido as condições. É preciso também que a escola vá lá, entre na família e veja as condições que o aluno tinha para ele trabalhar sim ou não. Isso tanto na escola particular não é tanto, mas na escola pública é fundamental. Naime, querias uma parte? Eu só quero fazer mais uma provocação e colocar uma pimentinha, porque está pipocando perguntas em relação à retenção, reprovação, né? Daquele aluno aí que passou o ano todo fora da escola, não trabalhou, não teve participação efetiva, e agora, como é que fica a situação desse aluno? É uma pergunta que vem ali, ó, da Sâmia Cardoso Gomes. Como devemos finalizar o ano e o histórico, no caso de um aluno do 4º ano do Fundamental não ter assistido nem acompanhado as aulas, não ter realizado nenhuma avaliação? A escola deverá emitir algum histórico? Fez vários contatos com os pais e não obteve sucesso. Eu acho que é um pouco do que vocês comentaram antes, né, em relação a essa participação, é o registro e o envolvimento da participação. Seria isso, professor Dalpiaz? Bom, essa questão foi profundamente e longamente debatida na comissão. Olha, gastamos, entre aspas, horas para ver isso aí, porque todos os conselheiros tinham ouvido dezenas de histórias de alunos, de colégios, de famílias. Claro que o nosso foco é sempre a escola particular, mas dentro do sistema nós também temos que ter uma perspectiva geral quando nós elaboramos o documento. Eu acredito assim que o posicionamento da minha amiga Marinice, eu acho que está certo. Vamos pegar este aluno e, se a escola tiver condições de fazer, faz com este aluno um contínuo. Ou seja, matricula no ano seguinte, matricula ele no 7º ano, mas faz atividades do 6º em atividades, em momentos diferenciados das aulas normais.
mas isto dentro daquilo que o professor Rubem falou, dentro do projeto e dentro da visão educacional, até de missão educacional que as escolas têm. A escola, uma vez que elaborou plano de ação pedagógica e escreveu lá os critérios, se a escola for fiel a esses critérios, primeiro, ela pode ficar tranquila em relação à sua decisão de reter. Mas também poderá ficar tranquila se a escola optar por este, entre aspas, contínuo no ano seguinte, porque isso a legislação prevê. Né? Então, assim, é uma opção que a escola fez e agora também tem que ficar atento. Se a escola optar por este contínuo para alguns alunos, a escola deverá colocar isso depois no plano de ação pedagógica 2021, porque isso deverá constar lá, para não deixar uma situação aérea, no espaço, sem uma fundamentação. Ótimo. E eu penso aqui que... Naime, professor, por favor. Não me lembro agora da diretora que referiu sobre aquela situação do menino ou do aluno, da criança do 4º ano. Em primeiro lugar, é importante que no plano da escola esteja descrito como ela trata esse tipo de situações. Aí agora a resposta bem objetiva. A escola pode, sim, comunicar a retenção desse aluno, se essa for uma decisão. Como é que ela vai fazer isso? Se necessário, se isso for pedido da família, vai expedir o histórico escolar do aluno e vai anexar um parecer descritivo da escola de tudo o que aconteceu durante o ano. Eu acho que isso, para essa colega diretora ter uma resposta bem concreta, tá? Se me permite colocar um pitaco aí também, né? É fundamental formação continuada para os professores dos anos finais e do ensino médio em relação à elaboração de parecer descritivo, porque a gente está vislumbrando, né, um 2021 que os professores vão ter que dominar entre aspas, técnica de elaboração de pareceres descritivos mediante as habilidades que eles estarão trabalhando, porque nas transferências as escolas deverão encaminhar junto com o histórico, né, como o professor, o nosso conselheiro da UPIAS colocou ali, um parecer que mostre para a escola de destino aquilo que o aluno vinha desenvolvendo e aquilo que ele foi atingindo. Então, a gente está também entrando numa nova era de encaminhamento de documentação entre as escolas, né? E a diretora, sim, conselheiro, por favor. Só uma observação também para todos que estão conosco. O próprio conselho, eventualmente, muito provavelmente, vai ter que se manifestar também como vai acontecer esse registro, por exemplo, das atas escolares 2020, que devem ser tratadas no início do próximo ano. Mas isso é assunto lá para adiante, não é para agora. Tá? A gente vai fazer, já estamos sabendo que os conselheiros estão querendo fazer uma live aí no começo do ano letivo de 2021, né? Para dar sequência nos encaminhamentos e auxiliar os nossos associados na construção do Plano de Ação Pedagógica 2021. Então, muita calma nessa hora. Mas é importante, sim, que essas temáticas aí comecem a aparecer como demandas que a escola vai ter que se dar conta de que precisa, sim, fazer esses encaminhamentos para não deixar para ontem, para evitar essas correrias. E uma outra questão aí, que também é muito parecida, né? A Cíntia Eiserick ficou muito preocupada também em relação a esses alunos que não participam, apesar de todos os esforços da coordenação, né? Das aulas online, das atividades domiciliares. Nessa questão assim de promover o aluno com qualidade, mas que isso seja assim trabalhado no ano seguinte, com também a preocupação de promover aquelas aprendizagens que não foram trabalhadas no ano seguinte,
né? Como o conselheiro da UPIAS comentou antes, é dar sequência, me parece assim que é uma questão ética e moral do ensino privado como um compromisso de recuperar aquelas aprendizagens que não foram trabalhadas nos anos anteriores. E aí uma outra pergunta que chega é ainda sobre o bloco pedagógico, né? Os alunos aí que não participaram, que estão com problemas, que não aprenderam a ler dentro desse bloco pedagógico e que os pais pedem para que eles fiquem retidos. O que os conselheiros têm a dizer a respeito disso? Olha, eu diria simplesmente que há que se respeitar o que prevê o bloco pedagógico. Não podemos reter, mesmo que os pais peçam e implorem, as crianças têm que seguir a sua faixa etária, as crianças têm que acompanhar isso, não é o critério do que aprendeu, o que desenvolveu, que vai nortear, reter ou encaminhar ali à frente. Essa é a normativa que temos, são as orientações, há todo um tempo, porque é um bloco, aquilo que num ano não foi possível, talvez desenvolver na expectativa da professora, do seu plano que tem, pode sim fazer no ano subsequente e buscando, como diz Oswaldo, meu colega conselheiro aí, estratégia no ano seguinte. É na mesma lógica que falávamos agora da reprovação que você concluiu, Naime. Há uma demanda muito grande que vai vir para 2021, porque vai exigir de cada aluno, desses alunos que têm dificuldade e que precisa complementar, um plano de ação individualizado desses alunos, se nós queremos garantir a qualidade. Haja trabalho para o nosso pedagógico, para os nossos professores, com um monitoramento individualizado para trabalhar. Quando havia uma padronização, era fácil a avaliação e tudo. Agora nós temos que avançar, não mais com aquele olhar de série, de turma, disso, mas o olhar individual de cada aluno, se nós queremos qualificar a nossa educação e o processo de cada um no seu ritmo e nas suas condições que desenvolveu nesse ano de 2020. Ok, podemos pitaco, mudar... Naime. Tá, ok, vamos lá. Então, pitaco. Alguém me disse durante a semana, não, essa coisa nas escolas privadas, essa questão do contínuo, isso é coisa lá só do ensino médio que vai ter que se preocupar com isso. Vejam que esse exemplo aí que o Hilário respondeu, dentro do bloco pedagógico, a solução vai ter que ser através de um processo contínuo. Não tem outra solução. E para isso, daqui um pouco, né, professor, a necessidade da escola ampliar um pouquinho mais a sua carga horária, de flexibilizar atividades extracurriculares no turno inverso, né, de dar essa explicação no plano de ação pedagógica para 2021, porque a gente sabe que daqui um pouco vai bater ali o PROCON, né? Eu acho que o conselheiro da UPIAS quer comentar alguma coisa, conselheiro? Sim, Naime, agora eu vou deixar meu lado pedagógico e vou olhar o lado de gestão, né? Ótimo. Por favor, escolas, toda vez que vocês receberem um aluno que necessita de algum acompanhamento, façam os devidos cálculos, porque se lá pelas tantas a escola assume a responsabilidade de contínuo escolar, de buscar estratégias durante o ano inteiro, isso significa muito custo. Então, que isso seja colocado numa planilha, verificar isso direitinho, não que não possa investir para responder à sua missão, mas tem que olhar também a questão financeira de sustentabilidade. Então, ficar muito atento em relação a isso. Eu queria fazer uma observação ainda, porque todas as nossas instituições estão dentro de um contexto em que de escolas circunvizinhas, municipais, estaduais, etc. Veja que ali poderão adotar um contínuo e promover todo mundo sem reprovação nenhuma.
E é por isso que a nossa luta, né, dos conselheiros que estão aqui, sobretudo, é abrir aquela segunda opção para atender a escola particular que trabalhou, que fez dentro das suas limitações aquilo que foi possível. E nós quisemos garantir isso, porque se nós vamos adotar o contínuo, não podemos reter ninguém. Aí não teria reprovação. E não adotando esse contínuo, nós fazemos aquilo que sempre fizemos. Buenas. Vamos trocar um pouquinho de assunto, depois eu volto aqui com questões sobre reprovação, porque está chegando muita pergunta sobre essa questão da retenção ou não. Mas vamos falar um pouquinho sobre a carga horária dos cursos técnicos. Naime, por favor, eu pediria aos conselheiros para sermos bem objetivos, para a gente não ficar se delongando muito. Ok. Em relação aos cursos técnicos, sobre essa carga horária dos 75%, o parecer 04 aborda essa carga horária dos 75%? Foi uma outra pergunta que chegou aqui. Bom, eu posso falar porque cavei uma briga lá no Conselho por causa disso, né? E, claro, até o momento nós fomos derrotados. O pessoal do Conselho, de modo geral, que tem mais votos do que nós, não admite a possibilidade de, por exemplo, permitir a conclusão de um curso no momento em que o aluno tenha feito apenas 75% do seu estágio. Como também não permite ainda que determinados cursos, principalmente ligados à saúde, tenham pelo menos 20% de aulas via online. Eles não estão ainda admitindo isso. Talvez, a partir da nossa luta, do nosso trabalho, a gente consiga. Mas, nesse momento, existe o parecer 002, ou no parecer nosso 002, a orientação de como fazer. Infelizmente, no 004, nós não conseguimos mexer. Agora, existe o compromisso de emitir uma orientação específica sobre isto. Neste momento, o que vale é o que está ainda na 002. Okay, apenas uma parte, Oswaldo. O Conselho Nacional admitiu isso que disseste. Admitiu essa possibilidade. Só isso que eu queria dizer. Ok, agora um outro assunto aí que tem a ver com carga horária e dias letivos. A Liliane pergunta assim, o correto é elaborar o calendário baseado em horas e também em dias, como sempre tínhamos feito para 2021? O que vocês pensam a respeito? Eu acho que tem que fazer exatamente igual o que foi feito em 2020. Se em 2021 foi feito assim, foi planejado, executado e foi cumprido, que se faça isso para 2021, porque certamente vai ser feito de maneira melhor do que em 2020, porque em 2021 foi um rascunho. Em 2021 já está sendo passado a limpo. Então, que se faça um calendário assim. Só que, já tendo a experiência de 2020, a escola poderá já começar a colocar e implementar essas estratégias de recuperação desses conteúdos, o que vai facilitar depois a aprovação, ou até, não digo a retenção, mas aumenta a capacidade de aprendizagem desses alunos. Mas acho que tem que ficar nisso mesmo. Uma questão sobre transferências, tá? Chegou aqui da Nádia, da Escola Vinícius de Moraes. Recebi dias atrás uma mãe querendo transferir o filho que foi matriculado no primeiro ano fundamental numa escola, na qual ela cancelou a matrícula em maio. Ela quer matricular o filho no primeiro ano, eu acho que agora em 2021, pelo que eu entendi. Tem algum impedimento dela solicitar a matrícula em 2021 para o primeiro ano, porque ela cancelou a matrícula lá em maio? Ou ela vai para o segundo ano? A câmera acho que o microfone do Rubem trancou. Mas... travou. Acho que agora voltou. Foi um pouco... Professor, estão me ouvindo? Sim, acho que agora sim. Aqui eu não vou conseguir ser tão breve assim como a gente é para ser.
em primeiro lugar, tem uma coisa aqui um pouco mais complexa, que a escola precisa realmente buscar orientação, porque a família não tinha a possibilidade de cancelar a matrícula em maio, né? Mas eu não quero aprofundar isso aqui. Mas, enfim, talvez seja até, e vamos remeter isso, vou dizer que talvez consulte o próprio o nosso judiciário, talvez a escola até vai ter, o jurídico talvez vai ter que até comunicar às autoridades essa situação, né? Mas, em tese, vamos dizer assim, sempre existe o princípio. A escola tem que respeitar o direito de aluno de vir à escola. A escola não vai dizer, não posso, você não pode matricular. Porque há uma situação aí que talvez deva ser esclarecida. Talvez, se eu entendi bem a pergunta, cabe isso. Ponto. O aluno ele ficou fora da escola, né? Ele ficou sem matrícula de maio até agora. E daí a família chega para outra escola e solicita a matrícula de novo no primeiro ano. Então, essa questão aí dessa parte em que ele ficou no espaço, num vácuo, né? A escola matricula, sim. Só que eu acho que caberia haver essa questão jurídica. Quem sabe a gente convida a doutora Josi para entrar, para responder rapidinho. Doutora Josi, que está nos bastidores, poderia nos dar o brinde da sua presença aqui para responder objetivamente, rapidamente. Boa tarde, doutora. Boa tarde, queridos. É sempre um prazer estar com vocês, né? Aprender cada vez que eu ouço essas falas e poder contribuir também um pouquinho. Nesse caso concreto aqui da professora Nádia, da diretora Nádia, a gente tem dois momentos, né? O momento em que a criança estava matriculada na primeira escola e lá foi cancelada essa matrícula, lá é o primeiro momento onde aquela escola, se não cumpriu, deveria ter cumprido o seu dever de noticiar às autoridades, Conselho Tutelar ou Ministério Público, aquela situação da criança estar sem escola, né? A partir dessa notícia, desse comunicado, este assunto passa a ser dessas autoridades, não mais da escola. Agora nós temos o segundo momento, que é a criança ingressando, né, tendo que ingressar na escola Vinícius de Moraes, lá com a diretora Nádia. Então, ela está com 7 anos, então ela já está atrasada, mas ela precisa ingressar. O critério é o mínimo de 6 anos para entrar no primeiro ano, mas se ela tem 7, ela tem o direito dela garantido. É bem possível que essa família ainda esteja respondendo às autoridades, se deram um encaminhamento legal, né? Mas o direito da criança de iniciar o primeiro ano lá está garantido, tem que ser feita essa matrícula. Muito obrigada, doutora Josi. A gente ainda tem 10 minutinhos aqui para encerrar, e eu vou pedir mais, assim, objetividade dos nossos conselheiros, e também prometo ser bem objetiva nas perguntas, tá? Uma questão que chega aqui também é sobre as escolas particulares têm a obrigatoriedade ou a possibilidade de os alunos do 3º ano do ensino médio e os do 9º ano do ensino fundamental cursarem mais um ano paralelamente com a matrícula subsequente? Eu não sei se vocês entenderam. Sim. Olha, isso é uma decisão da escola. O conselho permite, o documento permite, e o documento, inclusive, permite na escola pública e coloca lá um adendo, desde que tenha vaga, né? Então, isso provavelmente muitas escolas públicas vão adotar. O colégio particular tem toda a liberdade, desde que isso esteja contemplado num documento que esteja fundamentado legalmente essa possibilidade. Embora o regimento hoje da sua escola não contemple, mas o momento de excepcionalidade que nós temos permite que no plano se coloque isso, se inclua essa possibilidade. A escola, se quiser fazer, poderá fazer, não tem problema. Mas isso tem que ficar bem documentado, não pode deixar isso no espaço. Eu sei que, inclusive, isso poderá alterar um pouco, nós vamos ter que ver isso, como é que fica este aluno dentro
como é que ele vai ser, desculpe a expressão, me esqueci agora, a questão das estatísticas do governo, Do censo? Isso, do censo, desculpe, me faltou a palavra. Não sei como é que isso vai ficar, mas não há impossibilidade de ele frequentar isso. Aliás, seria uma atitude muito boa da escola, né? Não tem dúvida nenhuma. Bom, ainda sobre o plano de ação pedagógica, tá? A Patrícia pergunta assim: ontem na live do Conselho Estadual, ouvi que o plano complementar é somente após o retorno à presencialidade. A minha pergunta é: se a escola prevê tudo no plano de ação pedagógica remoto, precisa fazer um novo para 2021? Não seria o complementar, uma vez que não retornou ao presencial? Bom, aí cada caso é um caso, né? Ponto. Né? É de fato. Agora, tem pessoas que interpretam que é a situação da maioria das escolas privadas. Quando houve um retorno parcial, que aí já havia necessidade do complementar. Mas cada escola estuda a sua situação. Não há um regramento padrão, né, Dalpiaz? Não, claro que não. Agora, assim, ó, se a escola elaborou o Plano Complementar 2020, ela, para 2021, deverá fazer uma releitura desse plano, porque alguma coisa terá mudado, né? Agora, a estrutura dele poderá ser a mesma, mas sempre há estratégias, objetivos, ações diferenciadas. Por exemplo, nesse plano, embora faça referência nas questões de contaminação, de prevenção, de cuidado da saúde, certamente a relação daquelas coisas que foram feitas para 2020 não necessitarão mais em 2021. Ou talvez algumas coisas que não foram em 2020 terão que ser colocadas em 2021. Então, esse plano terá que ser um pouco atualizado. Até para dar uma oxigenada nesses planos, né? Nessas novas ideias, porque as coisas, elas são mutantes. Conselheiro Hilário. Inclusive, alertando nesse plano que poderá ter uma modificação, porque voltando à presencialidade de todos, inclusive a forma de avaliação poderá ser alterada e voltar à obrigação do cumprimento do regimento escolar. Buenas, aqui tem uma pergunta que eu vou fazer, e aí mais uma e a gente encerra, né? Deixa eu colocar aqui na minha organização. É difícil substituir o presidente, mas vamos lá. Se em 2021 as situações continuarem como neste ano, afastados por questões sanitárias ou com o retorno parcial à presencialidade, continuaremos adotando o parecer 1 se totalmente afastados ou o 02 se híbrido, quanto aos respectivos planos de ação pedagógica, reescrevendo para 2021, me parece que é um pouco daquilo que vocês já estavam, né, conversando antes, explicando para a gente. Na tentativa de dar uma sequência àquilo que se fez ao longo de 2020, mas aprimorando os fazeres para 2021, talvez com um plano de ação pedagógica para 2021, copiando e colando aquilo que deu certo e aprimorando aquilo que precisa ser aprimorado. Eu não sei se seria isso, conselheiros. Exatamente. Ok. E a última... assim, ó, Naime, me lembrei agora do seguinte. Ontem mesmo eu vi, né, aquela expressão de novo. Quando é que nós vamos voltar ao normal? Gente, o normal é agora. O normal vai ser em 2021. Eu não posso querer levar o 2020 para o 2021 e achar que lá é que é o normal. Não, em 2021 nós vamos ter um ano que vai ser normal para 2021. E nós vamos ter que trabalhar aí neste ano de 2021, assim como ele está, e não como a gente gostaria que estivesse. Ou seja, o normal é o novo normal que nós estamos vivendo agora. Como já dizia, né, numa das lives aí, a música do Lulu Santos, nada como foi, será... de novo, do jeito que já foi um dia. Então, enfim, em relação a esse nada do que foi, será, a gente tem ainda a última pergunta rapidinho sobre a validação dessas horas letivas pelo colegiado ou pela mantenedora.
Alguém poderia reforçar a importância de encerrarmos o ano letivo com a validação dessas horas que foram trabalhadas com atividades domiciliares, a importância de se fazer, talvez seria uma ata, qual é o respaldo que a escola tem que ter em relação a essa validação legalmente? Primeiro lugar, imprescindível, é um documento que não pode faltar. Imprescindível. Como? Através de uma ata e com todos os registros cabíveis, porque esse passará a ser um documento histórico do que aconteceu em 2021. 2020, desculpem. Ele eu repito, é imprescindível, tá? Ele lá adiante será exigido. Deverá ser assinado por todos, melhor, exatamente. Da equipe diretiva, e se tiver o referendo da mantenedora, melhor ainda. Também. Buenas, então nós chegamos, acreditamos, né, na nossa última live, o webinário do ano de 2020 como Cinep para os nossos associados. E eu vou deixar aqui 1 minuto de despedidas para cada um dos nossos conselheiros, e aí depois eu passo a palavra final para o nosso vice-presidente e conselheiro Oswaldo Dalpiaz para fazer o encerramento. Da minha parte, eu quero dizer que foi uma honra, estou muito contente por fazer parte dessa bancada aqui tão cheia de conteúdo e que os nossos guardiões aí estão sempre atentos e sempre solícitos para nos ajudar naquelas perguntas espinhosas que às vezes chegam, né? E deixar aqui o beijo da Claudete para todos que estão nos assistindo e votos de um Feliz Natal e um abençoado Ano Novo. Então, eu deixo agora a palavra para o nosso conselheiro Hilário se despedir. Ok. Foi uma satisfação estar nessa mesa de pessoas que a gente convive, mas cada um com seus saberes, muito importante. Cumprimento a apresentação do Oswaldo, que foi muito objetiva e esclarecedora, mas eu gostaria de destacar a recomendação para os cuidados da saúde, porque a pandemia não terminou. E também dizer que, como conselheiro representando o Cinep, junto com os demais, Oswaldo e Rubem, eu acredito que fizemos este ano o possível para manter a máxima flexibilização nas normativas para atender às peculiaridades de cada instituição. E possamos sonhar por dias melhores de 2021, com a luz do Natal que se avizinha e um abençoado 2021. Obrigada, conselheiro Hilário. Conselheiro Rubem. Colegas diretores, diretoras, foi um prazer ter estado com vocês. Alguém me perguntou durante a semana, me disse assim, eu vou registrar no meu currículo que eu sobrevivi como gestora em 2020. Acho que esse meu título vale mais do que outros que eu tenho. Eu simbolicamente cito isso para homenagear todos aqueles que estão nos ouvindo. E diria assim, quem desaprendeu a contar até 10, eu acho que até o fechamento do ano letivo vai reaprender a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixo essa mensagem e um abraço a todos. Conselheiro e vice-presidente Oswaldo Dalpiaz, a palavra é sua e sim, muito obrigada pela parte que a gente conduziu até aqui. Eu queria fazer uma observação para que todos pudessem entender. Aqui nós temos 3 conselheiros, oficialmente representando o Cinep, apenas o professor Hilário. Eu e o Rubens somos indicados pelo governo, mas a nossa casa principal é o Cinep.
E todos lá no Conselho nos olham muito mais como Cinep do que como governo. E se vocês olharem o documento 004, vocês vão ver aí no documento muitas expressões, muitas explicações do Cinep, ou seja, a linguagem do Cinep que perpassa o documento 004. E podem contar com o nosso apoio, com a nossa dedicação, com a nossa observação em relação a isso. Bom, agora me cabe encerrar. Eu queria, assim, dizer da alegria de toda a diretoria poder ter trabalhado esse ano. Então, deixamos aqui um agradecimento em nome da diretoria a todos os gestores, a todas as escolas, pelo trabalho feito. Nossa, que trabalho hercúleo, que trabalho inovador, que trabalho incentivador. Quantas preocupações, quantos desafios, quanta mostra de coragem, de iniciativa, de cansaço, mas de contentamento por ter conseguido chegar no final do ano. Isso, para nós, é um alento e um motivo para que nós continuarmos trabalhando. E assim queremos também que isso continue em 2021. Queremos deixar um agradecimento também, em nome da diretoria, a todos os nossos delegados regionais, deixar um agradecimento a todos os assessores e funcionários do nosso sindicato, que sempre estão ao nosso lado, nos apoiando, nos assessorando. Deixar novamente um grande abraço a todos os diretores, gestores, administradores, professores das nossas escolas. Juntos nós vamos trabalhar para que 2021 seja mais humano, mais solidário, mais conquistador, mais humanizador. Certamente nós vamos chegar porque estamos juntos. Nós teremos a proteção de Deus nesse nosso trabalho. E se nós tivermos a proteção de Deus, certamente vamos chegar num final feliz. Um bom Natal e um bom Ano Novo a todos. Até o ano que vem.